Ou seja, as nações do mundo terão que mandar seus representantes oficiais a Jerusalém para adorar a Deus. E o que está escrito lá? Aquele que não for, a nação que não for. No milênio, o homem vai voltar a ter saúde. E aí tem o texto de Isaías: quando um homem morrer com 100 anos de idade, as pessoas dirão assim: chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Eu vi um trecho do senhor num comentário, acho que foi no podcast da Débora, sobre esse final dos tempos. Se eu estiver falando errado, o senhor pode me corrigir. Os homens chegarem aos 100 anos, ultrapassarem os 100 anos de idade e viverem e chamarem atenção, porque a sociedade está passando dos 100 anos de idade. Esse comentário que o senhor fez, o senhor acha então que a ciência pode acabar com essas doenças que causam a morte, como o câncer, HIV? Pode chegar ali perto de meio que imortal, a gente se tornar meio que imortal diante dessas doenças? Eu entendi a pergunta perfeitamente, só que assim, essa passagem ali de Isaías e outras passagens que falam sobre o milênio, o período em que Jesus Cristo vai estar reinando no mundo, e a capital do seu reino será a cidade de Jerusalém. O milênio vai acontecer após o arrebatamento da igreja e após a grande tribulação. Vai ser um período de aproximadamente 7 anos, segundo as profecias de Daniel, por exemplo, né? O último capítulo de Daniel fala sobre isso. Ali não é o caso de a ciência evoluir. É o homem que voltará a ter saúde. Rapaz, vou dar um exemplo para vocês. Vocês todos, para mim, são novos. Vocês, para mim, são... Quantos anos você tem, Cê? 28. 28. 36. DJ? 36. Você é o tiozão dele, né? Você tem quantos anos? 28, 36. Então, eu sou mais de 10 anos mais velho que o mais velho que do time de vocês aqui. Então, mas eu sou de uma época, você que nos acompanha em casa, diz aí se você concorda ou não. Hoje em dia, nem boldo faz efeito mais. Naquela época, você tomava chá para tudo. Você estava passando mal, toma um chazinho disso, chazinho daquilo. As ervas funcionavam. Hoje em dia, é perceptível. As plantas perderam aquele poder de cura. Casca da árvore tal, casca... pastor, ainda funciona. Não como antes. O alimento tal... né? Antigamente as pessoas se recuperavam de tuberculose comendo mel mascado com abelha, comendo aquilo ali e tomando chá, boldo e aquelas ervas amargas. Acabou. Água de beterraba, e as vós curavam assim. Hoje em dia, a natureza, cada ano que passa, perde sua propriedade. O alimento perde as vitaminas que tinham antes. É fato. Basta dizer que você pode comer um bife 3D. Quem nunca ouviu falar disso? Você escolhe o cardápio, picanha ou alho. Picanha ou alho. O camarada vai lá, programa e começa. Em alguns minutos você recebe no seu prato picanha ao alho 3D. E você vai comer e você vai sentir um gosto de picanha como você nunca sentiu. Vai perguntar, é Argentina? Você duvida do que eu tô falando? Pesquisa aí que você vai ver. Agora eu te pergunto, tem a mesma vitamina? Tô falando poderia falar de uma fruta, mas tem a mesma vitamina? Não tem. Claro que não tem. Então, nós vamos voltar a ter saúde. À medida que o homem se afunda no pecado, o homem foi perdendo vida, anos de vida, saúde. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Quando Adão peca,
né? Eva dá a frutinha lá, aí eu falo na igreja, quando Eva veio com a maçã e deu para Adão, e Adão mordeu a maçã. Aí eu repito maçã umas 10 vezes, até alguém fala assim, poxa, pastor, maçã? A Bíblia não fala qual a fruta, para você acredita que era jaca? Ela era bonita, agradável aos olhos. Então, meu amigo, se não foi maçã, vamos pensar no morango, uva. Passou disso, procedência maligna. Não é? Mas é verdade. Mas vamos lá. Quando Eva pegou a fruta bonitona lá e deu e Adão comeu, pecou. O pecado ali foi a desobediência. Qual foi? Imediatamente Deus faz o quê? Claro, tem as vestes e tal, mas imediatamente o Senhor tira eles ou expulsa eles do jardim do Éden e diz por quê ou para quê? Para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecador miserável. Antes ele poderia comer, ele comia. Mas a partir do momento que ele peca, não pode comer mais. Não pode comer mais. E o homem começa a perder saúde. Você vê que nas primeiras gerações, todos chegavam a 900 anos, 800 anos. As primeiras gerações. Depois esse número foi sendo reduzido, até que a Bíblia fala, ó, 70 anos todo mundo vive bem, tal. Inclusive hoje é aniversário do meu pai, Nilson Neves. Beijo, pai. Um abraço, seu Nilson. Parabéns, Deus te abençoe, viu? Seu filho te ama. Então, 70 anos, e meu pai está fazendo exatamente 70 anos. Depois disso, é cansaço e fadiga. No milênio, o homem vai voltar a ter saúde. E aí tem o texto de Isaías, quando um homem morrer com 100 anos de idade, as pessoas dirão assim, como o menino morreu tão jovem já morreu com 100 anos. Mas não pelo avanço da ciência, mas pelo homem recuperar a saúde. A terra vai voltar a produzir com tudo que ela pode. O alimento vai voltar a ter as suas propriedades de cura. Porque tudo que foi feito para que o homem comesse, foi feito para que mantivesse o homem na condição em que ele estava, de saúde plena. Entendeu? Esse milênio é na Terra? Esse milênio é na Terra. Ele é após os 7 anos? Após os 7 anos. Porque a Bíblia diz que virá uma nova Jerusalém sobre a Terra. Virá uma nova Jerusalém sobre a Terra. Então, esse período milenar, tá, é um período onde Cristo está falando, cara, é 1000 anos. Sendo que aí eu gosto muito de entrar nessa polêmica do tempo de Deus, né? O Cronos e o Kairos. Como, por exemplo, na carta de 2 Pedro, né? Vai dizer assim, no capítulo 3, um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. Então a gente entra nesse embate. Tá, então calma aí, o Senhor está falando que é um ano milenar, de 1000 anos. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, um ano é como um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E aí, como é que fica essa conta? Será que vai ser 1000 anos mesmo? Será que vai ser um ano só? Entendeu? Um dia? Então, não sei. É muito complicado, mas eu tenho certeza. É a realidade. Esses 1000 anos, não teve julgamento ainda final, ou teve? Não. Na verdade, o que a Bíblia diz? Vem o capítulo 19 e afirma pra gente o quê? Que as bodas do Cordeiro foram interrompidas, né? E ali Cristo vem com a sua igreja, com o seu exército para guerrear. Depois entra o capítulo 20, que fala exatamente dos 1000 anos. O capítulo 20 já vai falar das sentenças. Os 1000 anos vem falando da derrota de Satanás, e aí sim, os mortos são julgados. Antes do período milenar ser estabelecido, fala da derrota de Satanás por completo, né? E fala justamente das sentenças, dos juízos, né? Dos mortos. O que eu acredito é o seguinte, o Sérgio Lucas, é que o julgamento final, ele só acontece depois do grande milênio.
Porque o que a Bíblia diz? Que na entrada do ano milenar, Satanás será aprisionado por 1000 anos, que é justamente o período em que, né, vai ter esse reinado milenar. Então Satanás vai estar sendo aprisionado por 1000 anos. E depois desses 1000 anos ele será solto para guerrear contra a cidade de Jerusalém. Tá? Para guerrear contra ela. E vai tentar contra ela. Sendo que a Bíblia me afirma que quando Satanás for tentar guerrear, sairá fogo de Deus contra ele, e aí sim, condenará eternamente todos que estão com ele, Satanás e as duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Porque não fala que, não sei se é nessa passagem, que o dragão seria solto e que enganaria alguns? É isso aí. É isso aí mesmo, É isso né? aí. Então não faz sentido ele enganar alguns, sendo que alguns já foram julgados. Então, né? então, por isso que eu tô te falando. Não haverá sentença antes do milênio. Né? O julgamento será depois. E esse milênio? Nós aqui, como pessoas que estarão no milênio, já serão com corpos modificados? Já será toda aquela questão que envolve a Bíblia ou não? Como é que vai ocorrer? Sim, então, para isso, né, a gente só precisa organizar a questão do pensamento do seguinte: muita gente acaba realmente confundindo, não entendendo a sequência textual, a sequência dos fatos, né? Inclusive, só para salientar aqui, como você mencionou, eu trouxe a visão de Har Megiddo, milênio, e depois do milênio o Gog e Magog, porque é a sequência textual. Quando você abre Apocalipse ali, Apocalipse 19, 20, 21, você vai ver essa sequência de eventos. Tá? Então, assim, agora voltando ao tema, justamente quando a gente vai falar sobre milênio, veja, Mateus capítulo 25, Yeshua traz para a gente a parábola das 10 virgens. Então, só para a gente trazer uma palhinha aqui do que seria a parábola das 10 virgens, que é muito atribuído à questão de metade da igreja, né, de justos e injustos. Aquilo não está falando para o povo de Israel, nem para a igreja. Aquilo está falando das nações do mundo. As 10 virgens não são noiva. Esse noivo não é polígamo. Na realidade, o noivo está indo para as bodas, ou seja, já existe um casamento, ele e a noiva. Quem são as virgens? São as damas, as convidadas para iluminar o caminho para essas bodas. Essas bodas é referência às bodas do Cordeiro. E quem são as noivas? As noivas são as nações do mundo. As nações que conservaram o azeite, que representa o Espírito de Deus, a Bíblia, todo o conteúdo que vem da oliveira. As nações que mantiveram esse azeite, elas vão estar preparadas para a chegada do noivo. As nações que perderam esse azeite, elas lamentavelmente vão ficar de fora. Então, assim, por que eu estou falando do capítulo 25 de Mateus? Porque logo depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola, ou seja, a parábola não, Yeshua vai falar sobre o juízo das nações. Que ele separa as nações ovelhas e as nações bodes. Se quando o Filho do Homem vier no reino da sua glória, se sentar no seu trono, porás as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Está falando das nações. O contexto, ou seja, a parábola seguinte, ou seja, a parábola e o contexto seguinte é o mesmo. Nações que foram a favor de Israel serão as ovelhas, e as nações contra Israel serão os bodes. Então, não quero entrar muito nesse detalhe, mas para responder já o que você falou, vamos entender agora que Yeshua chegou, Israel estava naquela luta, e aí Yeshua chega, e aí é nesse momento que acontece o famoso e esperado arrebatamento, né? E todo mundo espera outros têm dúvida se é mid, se é pós. Vamos deixar esse quesito de lado e vamos entender aqui que foi lá no final da tribulação. Então, lá no final da tribulação, Yeshua chegou. E ele vem e reúne os santos de todas as partes do mundo. Dentro do conceito judaico se chama Kibbutz Galuyot, a reunião dos dispersos. E é nesse momento que vai haver a ressurreição dos mortos. Ou seja, a Hatkumar e Shoná. Então, o que acontece? Ressuscitam os mortos, o que está escrito lá na primeira carta de Paulo, né, de Rav Shaul, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, né? Então, assim, esse é o momento. Ele está chegando, os mortos ressuscitando, trombeta tocando, e ele vem para livrar Israel dos seus inimigos.
Esse é o momento do arrebatamento, esse é o momento de nos encontrarmos com eles, crentes, judeus e não judeus, de todas as gerações, encontrando-se com Yeshua para iniciar o grande Shabat, né? Ou seja, o milênio, o 7º milênio da história da humanidade. Ok. Quem nessa história estará com um corpo de glória, um corpo de tifará, de luz? Todos os que ressuscitaram e os que foram arrebatados, vamos chamar assim para que haja entendimento, os que foram tomados. Então, esses sim, nós estaremos em um corpo de glória. Mas aí a pergunta, e o Israel que estava ali esperando, a nação? Não. Eles não vão entrar nesse nível de tifará. Porque eles não tinham Mashiach. Essa promessa é para os que têm Mashiach. É para os que têm Cristo. Yeshua. Eles não tinham. Eles estavam esperando o Messias chegar. E quando o Messias chegou, eles se deram conta que era o que foi desprezado toda a história. Claro, com vários motivos, né? Então, e as nações do mundo? Agora, foca agora nisso aqui, ó. Yeshua vai julgar as nações. As nações bodes são condenadas e vai para o lago de fogo. E as nações ovelhas recebem essa palavra: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O milênio. Porque a humanidade, ela está vivendo, entrando no seu 6º milênio de governo humano. Na realidade, né, ela está terminando o 6º milênio. Nós vamos entrar no 7º, que é o Shabat, ou seja, que é o 7º milênio, o milênio esperado por judeus e não judeus. Não? Então, essas nações ovelhas não vão estar em corpo de glória. Os únicos que vão estar em um corpo de tifará, de glória, são os que seguem Yeshua agora. Agora que eu digo, né, em toda a história da humanidade, toda a história da partir de Yeshua, daqueles que permaneceram com ele. Porque essa promessa é para os que permanecem com ele. Entende? Depois desse milênio, a possibilidade dessas pessoas que viveram não serem salvas, né? Porque parece que o dragão ainda vai enganar algumas pessoas com Satanás. Então, eu achei que quem estaria no milênio já estaria salvo, digamos assim. E pelo que eu vi, tem a possibilidade de alguns ainda se desviarem, apesar de viver um milênio com Cristo. É isso mesmo? É isso mesmo. É o que eu queria enfatizar, né, dentro da sua palavra. Quando a gente olha, né, para tudo aquilo que é ensinado, e é claro que ninguém vai ensinar nada dentro da igreja, no cristianismo, só porque está com vontade de enganar os outros. Não é essa a ideia. Né? As pessoas recebem por herança um ensinamento, e elas creem, elas vão abraçar e elas vão passar. Né? Mas onde é que começa os desvios teológicos? Começa em Constantino, lá em 300, 3º, 4º século. As interpretações, elas vêm caminhando no meio teológico e se abraça muito por fé, né? Às vezes sem muito estudo das escrituras. E quando você começa a organizar dentro do que foi predito, do que foi, e tem que estar em harmonia, não pode só pegar um verso isolado, um texto isolado e desconectar dos profetas. Tudo que o Novo Testamento está nos profetas. Se eu tiro os profetas e a lei, eu deixo o Novo Testamento flutuando. Eu não tenho base para o Novo Testamento, eu não tenho base para nada no Novo Testamento. Se eu tirar a lei e os profetas. Até Yeshua, até Jesus, foi profetizado, foi prometido. Se eu tiro a lei e os profetas, então quem é Jesus? Se ele não foi predito, não foi falado nada sobre ele. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, essa coisa de ser arrebatado, ir para o céu, estar adorando, estar louvando, porque lá a oração vai acabar, né? O que vai permanecer é o louvor. Isso mesmo. Primeiro, ninguém vai para o céu. O reino não é lá. Não foi prometido isso para ninguém. Até quando Yeshua disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele não está falando que vai levar para o céu, porque a Nova Jerusalém desce para estar no mundo. Então quem deseja morar na Nova Jerusalém não vai morar no céu, vai morar na Nova Jerusalém aqui, no novo céu, na nova terra, porque ela desce dos céus para a terra.
Interessante. Então eu entendo que às vezes é meio complexo para algumas pessoas entenderem. Agora entrando aqui no que você falou, como pode, depois de 1000 anos reinando com Mashiach, né, com o Messias aqui, com Cristo, como pode Satanás ser solto e enganar as nações? Eu falei no nosso vídeo lá que o que vai acontecer no milênio? É por isso que é importante a conexão com os profetas. Quando você abre Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, ele vai falar do quê? Novamente, desse momento em que Yeshua chega. Que os seus pés pisam no Monte das Oliveiras, né? E que ali o monte se abre, vai haver refúgio para o povo de Israel, a praga que ele vai ferir as nações que se reunirem contra Jerusalém será como um efeito até de bomba nuclear, os olhos apodrecendo nas suas órbitas, a língua apodrecendo na sua boca. Então, assim, estando ainda de pé, imagina isso, é um efeito de uma bomba nuclear. O reflexo, o brilho da presença de Yeshua, né, quando ele apontar nas nuvens do céu e direcionar isso para os seus inimigos. Então, quando a gente olha para esse momento de Yeshua chegando, estabelecendo o milênio, lá em Zacarias 14 está escrito o que para a gente? Que todas as nações que restarem, olha, aquelas nações do capítulo 25 que eu falei, que vão ter o direito de entrar no milênio, elas vão ter uma obrigação anual, subir a Jerusalém para adorar a Deus na festa dos tabernáculos. Então veja isso. Isso será uma obrigação mundial. Ou seja, as nações do mundo terão que mandar seus representantes oficiais a Jerusalém para adorar a Deus. E o que está escrito lá? Aquele que não for, a nação que não for, não haverá chuva. Essa será a praga, o castigo, para aquela nação que não subir a Jerusalém para adorar a Deus na festa do tabernáculo. Agora, eu quero discorrer com vocês. Você imagina agora, vamos dar um exemplo de Brasil, né? Você imagina o Brasil sem chuva durante um ano. Um ano inteiro, sem chuva. Tudo porque não mandou representantes a Jerusalém. Agora, o que acontece com um país, quer seja ele grande ou pequeno, né? Que não tem chuva durante um ano? Os rios vão secar. Exatamente. Isso é fato. Uma vez que não tem rio, os afluentes, os lençóis d'água também diminuem. Logo, então, a terra começa a secar, já não tem mais plantação, não sustenta, não aguenta o calor. Então, você vai ter escassez de comida, escassez de frutos. Você vai ter, para o nosso Brasil, por exemplo, que vive de hidroelétricas, toda a energia elétrica vem das hidroelétricas. Se você não tem água, se você não tem rio, você não tem energia elétrica. Então, sem energia elétrica, vem uma série de problemas. Não tem comida, os animais, o gado perece. O que vai acontecer com o país? O país se vê obrigado a ter que suprir essa necessidade. Ele vai comprar água dos seus países vizinhos. Ele vai comprar comida dos países vizinhos. Ele vai ter que comprar eletricidade dos países vizinhos. E aí, eu dei o exemplo do quê? Vamos imaginar uma jovem mãe, né, que acabou de ter o bebê dela, então ela está ali amamentando, ela precisa de água para banhar esse bebê, ela precisa de água para alimentar esse bebê, ela precisa de comida. E aí ela começa a perceber o seguinte: o que eu tenho a ver, que culpa eu tenho se o meu governante não mandou representantes para Jerusalém? Por que eu, meu bebê, temos que sofrer, padecer essas necessidades? Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Você imagina isso a nível nacional, isso a nível mundial. Então, assim, é o castigo que as pessoas vão receber, não porque elas fizeram, mas porque o seu representante não foi fiel à ordem que veio de Jerusalém. Ok, terminou o ano, aí agora entrou o outro ano, ele manda. Ok, agora a chuva volta. Mas isso vai provocar insatisfação com Yeshua. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vocês dois aí agora, e todo esse maravilhoso público que nos assiste. Amém. Que vão assistir depois. Todos querem ver Yeshua, sim ou não? Claro. Com certeza. Você vai ficar maravilhado de ver o mestre, de poder dar um abraço nele, de poder receber um carinho dele,
o que a gente imaginou a vida toda, a gente pensou a vida toda, a gente sonhou a vida toda, a gente orou a vida toda por isso. Agora eu vou te dar um exemplo. Agora você imagina a pessoa nascendo e vendo Yeshua todo dia. Por meio da internet, por meio da televisão. Se torna comum. Verdade. É o mesmo reflexo de 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, vendo uma nuvem todo dia ali, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Isso, pra gente, a gente chora. Quem está vendo isso todo dia? É mais milagre, é comum. É verdade. Maná todo dia, sai lá, pode sair ali, ó, já são 5h30, pode ir lá que tem uma relva ali, que tem um maná, colhe lá. Todo dia se tornou comum. Então imagina você vendo Yeshua todo dia, não a gente, volto a dizer, porque a gente já alimentou uma expectativa que isso não pode ser mais tirado. Mas quem nasceu vendo aquilo acontecer é normal. Perfeito. Então é por isso que quando vier a insatisfação, vai ser normal estar insatisfeito com Yeshua. Por que eu tenho que sofrer essas aflições? Porque se eu não fiz nada. Então, quando Hassatan ele é solto lá no final dos 1000 anos, ele vai encontrar corações insatisfeitos. Ele vai encontrar líderes mundiais, administrações nacionais, públicas, insatisfeitas com Yeshua. Isso está sendo muito duro com a gente. Como o senhor pode fazer uma nação inteira pagar porque um governante responsável não mandou seus príncipes para adorar a Deus? Então, essa é apenas uma análise, uma pequena observação do milênio, do que vai acontecer no reino, o que está escrito em Zacarias 14. Esse será o castigo, essa será a praga com que Deus ferirá as nações que não subirem de ano em ano a Jerusalém para adorar o rei Adonai dos exércitos.